Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei apresentando para você 4 coisas que apagam o Espírito Santo na sua vida. Com certeza você já fez essa pergunta para si mesmo. Por que eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo como antes? E por que você não consegue possuir a identidade que o Espírito Santo tem para te entregar? Então fica nesse vídeo até o final. Tenho muita certeza que você vai entender o que está acontecendo. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação aqui neste canal. Se você está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e não se esqueça de apertar o botão embaixo e se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações. E a primeira coisa que apaga o Espírito Santo na sua vida se chama rebeldia. Quando você se rebela contra a palavra de Deus, quando você se rebela contra o seu próprio chamado, você está apagando o Espírito Santo na sua vida. Você está desprezando a ação do Espírito Santo na sua vida. Obediência é necessária para que você sirva a Deus em santidade. Obediência à palavra é necessária para que você se santifique da forma que Deus requer. Obediência ao seu chamado é necessário para que você cumpra a missão que foi dada por Deus. E quem te capacita para essa missão e quem te ajuda a santificar e obedecer a palavra é o Espírito Santo. E quando você resiste a todos os meios de obedecer aquilo que Deus te propôs, você está apagando o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está querendo te direcionar ao seu chamado, te ajudar a obedecer a palavra e cumprir as ordens que o Senhor lhe propôs. Quantas pessoas apagam a essência do Espírito Santo, a identidade que Cristo deu para elas, quando elas querem fazer o que todo mundo faz? Quando elas querem escolher algo que não foi direcionada para elas fazerem. Quando elas decidem desviar do seu chamado, desviar da palavra e fazer aquilo que Deus não ordenou para ela efetuar. Por isso que quando você faz isso, você apaga o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo te deu uma identidade, uma essência para que você cumpra o seu chamado, para que você faça a vontade de Deus sobre a face da terra. Segunda coisa, pecado. Sabe aquele pecado de estimação que você pratica todos os dias, na mais pura normalidade, como se aquilo não fosse atrapalhar a sua intimidade e a sua comunhão com Deus? Sim, o pecado te esfria espiritualmente. O pecado apaga o Espírito Santo da sua vida, porque o pecado faz separação entre você e Deus. E quando você está na prática desses pecados, você começa a se esfriar normalmente. Você pode até tentar se aproximar de Deus, mas você vai se sentir acusado por aquele pecado. Como se você não tivesse mais a chama acesa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é justiça. O Espírito Santo é santo. Por isso que quando você vive essa vida pecaminosa, se alimentando de conteúdos que vão contra a sua fé, conteúdos que trazem blasfêmia, conteúdos que vão contra a palavra de Deus, você pode estar se esfriando espiritualmente e apagando o Espírito Santo da sua vida. Sabe por que muitas pessoas não carregam em suas vidas o brilho do Espírito Santo? Porque se alimentam de conteúdos que vão contra a sua fé. Se alimentam de conteúdos que vão contra a verdade do Espírito Santo. Se alimentam de conteúdos que vão contra a justiça que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E você se esfria espiritualmente, você fica na dúvida e até duvida da palavra, duvida daquilo que o Espírito Santo já realizou na sua vida, duvida da sua fé e de tudo mais. Por isso, tome muito cuidado naquilo que você coloca os seus olhos, naquilo que você coloca o seu coração e nas práticas que estão esfriando a sua vida espiritual. Terceira coisa, a falta de perdão. Isso parece ser uma coisa muito simples, mas existem muitas pessoas que não conseguem liberar o perdão para o seu próximo.
Parece ser uma coisa muito simples, um pecado que nem faz a diferença na sua vida espiritual. Mas está escrito que aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Se você não ama o seu próximo, que você consegue ver todos os dias, como você vai amar a Deus, a qual você nunca viu? Por isso, quando você está guardando mágoa, rancor de alguém e não consegue liberar o perdão, você está apagando o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo opera em cima do perdão. Aonde existe perdão, existe corações puros, purificados, para que a presença do Espírito Santo possa envolver, para que as chamas do Espírito Santo permaneçam. O Espírito Santo é santo e nele habita a justiça. Por isso, quando você não perdoa, você não está com a justiça que o Espírito Santo requer para que ele permaneça na sua vida. Em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeceis o Espírito Santo, pela qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, blasfêmias e toda malícia seja tirada do meio de vós, porque isso afasta o Espírito Santo e apaga o Espírito Santo da sua vida. Então, são muitas coisas que podem atrapalhar sua comunhão, são muitas coisas que podem atrapalhar sua conexão com o Espírito Santo, são muitas coisas que podem apagar o Espírito Santo da sua vida. Terceira coisa, religiosidade sem intimidade. Você já viu alguém, ou você é essa pessoa que fala de Deus, mas não conversa com Deus, que fala da palavra, mas não possui uma conexão com Deus. Por isso que muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo, não recebem renovo, não recebem variedade de línguas, porque é religioso. Só ouve alguém falar, só ouve alguém contar, mas não está disposto a viver o profundo. É necessário que venha haver entrega da sua parte. O Espírito Santo está pronto para encher e preencher a sua vida, mas você precisa abrir o seu coração e se entregar de verdade para buscar a sua presença. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos capacita. Mas é necessário que você busque e não somente ouça alguém dizer, mas busque também o Espírito Santo para que ele possa abrir o seu entendimento, para que ele possa resplandecer na sua vida. Por isso, não deixe que nada disso venha apagar o Espírito Santo na sua vida. Mantenha o fogo do altar aceso.